Por que os perfeccionistas fazem menos? Parece uma pergunta bem óbvia. A pessoa que é perfeccionista, ela quer deixar tudo impecável. Logo, teoricamente, ela vai fazer as coisas com mais cautela e, consequentemente, vai produzir menos. Mas o perfeccionismo é algo que pode ser muito mais profundo e muito mais do que simplesmente querer deixar tudo perfeito. E tem muitos fatores que podem levar a isso. Por que que uma pessoa quer tanto deixar tudo perfeito? Talvez pode ser medo de falhar, ou uma necessidade muito grande de aprovação. Eu já passei muito por isso. E algumas vezes ainda acontece. E no meu caso, esse perfeccionismo sempre me levou a um problema maior, que é a procrastinação. No fundo, é como se eu quisesse usar esse perfeccionismo como uma máscara. Eu simplesmente não queria admitir que eu tava procrastinando. E eu sempre tentava me convencer de que eu só queria deixar tudo perfeito, tudo ótimo. Só que a verdade é que eu não deixava nem perfeito e nem ruim, porque eu simplesmente acabava não fazendo. E isso é algo muito perigoso. Hoje nós tendemos a se autoavaliar muito mais, principalmente no sentido da comparação. O tempo todo a gente tá se comparando com outras pessoas, às vezes na vida real, mas principalmente nas redes sociais. E a comparação ela é boa somente até certo ponto. A comparação ela só é boa se você usar essas pessoas como inspiração, sem você ficar se diminuindo. Até porque você não sabe sobre o que a pessoa que você tá se comparando tá passando, ou sobre o que ela já passou. Então, se você ficar se comparando ao extremo, você vai criar uma autoavaliação muito severa. Você acaba não se achando bom o suficiente e no final acaba paralisando. E isso é algo muito real, sabe? Esse era o meu maior problema no sentido de procrastinação. Ficar se autoavaliando ao extremo não é saudável. No final você paralisa e não consegue nem começar aquilo que você se propôs. E se você começa, às vezes você nem termina. E isso também tem relação com outra coisa que pode levar à procrastinação, porque nessa situação toda você acaba transformando algo que era para ser simples em algo muito difícil. E quando você transforma algo que era para ser simples em algo difícil, o nosso cérebro acaba interpretando aquilo como algo ruim, algo que tem que ser evitado, porque isso faz parte do instinto do ser humano. Nosso cérebro sempre tende a evitar aquilo que é difícil. Isso também é uma das causas da procrastinação. E o exemplo perfeito pra isso é quando você tem que ir pra academia, só que tá um frio do caramba e você não quer levantar da cama. Daí nessa você se força a levantar da cama. Você vai, toma um banho, se arruma. Você sai lá fora no frio e é desconfortável. Até você chegar na academia e fazer um ou dois exercícios. Até você chegar na academia e fazer um ou dois exercícios. E a partir do momento que você começa a treinar, você já não para mais. Você literalmente só tem que dar o primeiro passo, que os próximos passos vão acontecendo de forma automática e você não vai nem perceber. E cara, nunca vai estar tudo perfeito. As falhas elas vão acontecer e vão acontecer o tempo todo, muito mais do que os acertos. E por muito tempo, cara, eu já estive preso num ciclo. Primeiro começava que eu tinha uma ideia boa, uma ideia muito boa, ou eu só me enchia de inspiração, ficava com muita vontade de começar alguma coisa. Daí eu ia lá e aplicava por um tempo. Eu via que não era tão fácil quanto eu imaginava. Daí eu acabava insistindo por mais tempo. Daí passa um tempo e eu não via resultado nenhum, ou eu simplesmente perdia a fé naquilo. E é ali que começa uma autoavaliação. Eu me avaliava e me criticava de forma muito severa. E no final eu acabava paralisando, porque eu achava que eu não era bom o suficiente. Entende? É como se fosse um ciclo mesmo. E uma das coisas mais difíceis é sair desse ciclo. Porque ficar pensando que as coisas têm que ser perfeito ou não serve, ou pensar que tudo precisa ser perfeito pra ser aceito, é uma das maiores mentiras que poderia existir, cara. E não é fácil se convencer disso. No fim, tudo se trata de fazer o simples, mas fazer o simples com consistência. De você chegar no seu quarto, de você chegar e pensar, não, eu vou sentar aqui, eu vou estudar por 30 minutos seguidos. E é isso que faz a diferença, sabe? Você senta e estuda e você não vai entender um monte de coisa. Às vezes você vai apanhar pra entender a matéria e, tipo, vai passar o seu tempo de estudo e você, no final, parece que não entendeu nada. E, cara, se você não tiver mais tempo pra estudar no dia seguinte você continua. Você faz mais 30 minutos de estudo e tudo bem, cara. Você vai fazendo com tanta consistência que uma hora você vai entender. Você vai ler, vai fazer exercício, vai revisar e não tem jeito, cara. Uma hora você vai aprender aquilo. E acima de tudo, você tem que valorizar o processo, não o resultado. Você não tem que pensar, eu vou fazer a maior sessão de estudo da minha vida. Hoje eu vou aprender isso em 30 minutos e eu não aceito menos que isso. Não, cara. Às vezes você não vai conseguir entender alguma coisa em 30 minutos, dependendo da matéria.
Então valoriza o processo, cara. Vai com calma. Faz o básico. E não se trata de fazer tudo de qualquer jeito, mas sim de aceitar seus erros e de ajustar quando necessário. E não de enxergar esses erros como algo horrível, você começar a se autoavaliar de forma obsessiva. Porque no fim, o perfeccionista ele não faz menos porque quer qualidade. Ele faz menos porque tá tentando evitar o desconforto de errar. E é por isso que os perfeccionistas fazem menos. Dependendo do caso, o perfeccionismo ele é só uma máscara que pode estar escondendo um problema muito maior. No mais é isso. Muito obrigado caso você tenha visto o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreve para fortalecer. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.